MSD Preview, informação até você. Nesse programa eu tenho a honra de receber Rafael Tavares, jovem que foi uma grata surpresa da renovação política em Mato Grosso do Sul. Estou para dizer que foi um dos grandes expoentes, isso independe de votação, mas muito por conta do posicionamento e da forma como ele atingiu essa vitória, esse cargo. Ele que representa o movimento de direita, você que concorda ou que não concorda, é importante até conhecer, saber como pensa, que ele será um deputado do Mato Grosso do Sul. Ele e outros 23. É importante você entender quem são essas pessoas que nos representam e tentam nos ajudar a fazer desse pedaço do Brasil um lugar melhor. Se fosse você, ficava no vídeo. Rafael, obrigado. Obrigado. Valeu. Parabéns. Cara, eu estive nessa campanha também, né? Então me deu um panorama de ver a coisa por dentro, né? Auxiliei uma outra candidatura para deputado federal. Sempre para mim, eu podendo, eu faço questão de participar do processo democrático. Ainda não fui candidato, acho que nunca serei. Mas eu aconselho a todo mundo que é cidadão, um dia talvez passar por essa experiência, às vezes como síndico do seu prédio, ou como líder de bairro, alguma coisa que ele puder ajudar. Então eu já enalteço muito a tua coragem. Mas de perto, às vezes a gente passava perto dos mesmos lugares, ou outras pessoas muito me falavam de ti. Como falavam também da Camila Jara e tudo mais. E dava para sentir que você ia muito bem, ganhava e tinha um ritmo muito forte de trabalho, de estar 24 horas por dia praticamente ligado a isso, algo que talvez você abriu mão da sua vida pessoal, da sua família também, e que, pelo que eu via, não tinha como ser de outra forma. Pela estrutura que você tinha, e principalmente o movimento de direita na base, se ele não se esforçar, se ele não fizer diferente, se ele não tiver esse algo a mais, a direita praticamente não existe no Brasil. E em Mato Grosso, olha que é um estado conservador, mas a gente tem do outro lado uma esquerda aparelhada. Não estou dividindo o mundo em dois lados, mas a gente tem dois lados que estão hoje disputando o poder até num terceiro turno. Então eu queria saber de ti qual foi o segredo para você ter todo esse ânimo. Claro que tem inspiração, vontade de mudar o Brasil, mas tem também a energia, né? A saúde e tudo mais, né? Você sabia que seria tão intensa essa maratona? Danilo, primeiramente agradecer o convite, a abertura desse espaço para a gente bater um papo aí. É muito difícil a direita ter espaço na mídia, né? Então a gente sempre agradece muito aí o espaço cedido. Eu caí de paraquedas na política, né? Eu sou empresário desde os meus 20 anos de idade e através da iniciativa privada eu descobri alguns problemas que o Brasil tem que estão enraizados por conta de posicionamento ideológico, né? A dificuldade de você se empreender no Brasil, a carga tributária alta, as leis trabalhistas, isso tudo envolve de alguma forma a política, né? Não é à toa que o Brasil é desse jeito. E quando eu comecei a descobrir, a despertar para isso, eu falei, bom, eu tenho que fazer algo, né? E bem nesse meio tempo eu comecei a estudar um pouco sobre políticas liberais, políticas econômicas, conheci o trabalho do professor Olavo de Carvalho e me tornei um conservador e um defensor da pauta e comecei a me posicionar na internet. Durante esse período o Bolsonaro começou a ascender, foi na época que o Bolsonaro ia nos aeroportos, não sei se se lembra, era aquela movimentação intensa, né? Um deputado federal, pré-candidato à presidência, e aí eu falei, bom, eu preciso ajudar esse cara de alguma forma. Eu comecei a enxergar nele uma verdade que eu não tinha visto em outros políticos e eu me senti obrigado a ajudá-lo de alguma maneira. Foi aí que eu tive a ideia de fundar um movimento chamado Em Direita CG. Esse movimento, na verdade, começou a atuar com uma militância de rua e eu comecei a fazer alguns vídeos fiscalizando políticos locais, deputados, vereadores, prefeitos. E esses vídeos começaram a circular bem na internet. E aí as pessoas começaram a me encorajar a participar desse processo político, né? É claro que não é fácil, é muito difícil. A minha família sofreu muito durante esse período. Eu não tenho familiar na política, eu não tenho padrinho político, né? Muitas vezes as pessoas que entram na política já entram, vamos dizer assim, encaminhada por alguém. Eu não tenho isso. E a gente começou um trabalho do zero. E não foi fácil, foi muita porrada, foi muita guerra. Mas a gente está aí, firme e forte, conseguimos ter sucesso nas eleições agora de 2022 e estamos aí pronto para ganhar. Esse movimento te leva a um desafio talvez até precoce na época de uma candidatura a vereador
né? Mas serve de ensinamento para essa vitória que você tem anos depois para deputado. O movimento de direita no Brasil, ele arcou com uma responsabilidade a mais, que não era só concorrer, não era só lançar nomes, não era só preparar discursos. Era também um movimento, lá botando assim como marco 2013 para cá, né, com o cidadão pé da vida com esses impostos, com essa crise, o Brasil estagnou. Era um movimento, foi um movimento de mudança, de conscientização do cidadão, do poder dele, da responsabilidade que ele tem, e principalmente de passar limpo o Brasil. Você falou muito da questão do setor produtivo, onde está a maioria dos empregos, né? E aí falar de setor produtivo, a gente tem que falar também de diminuição da máquina, de uma reforma tributária que nunca acontece no Brasil da forma que tem que acontecer, que também requer uma diminuição da máquina. E questões ideológicas que, certamente, nos últimos anos, não vou falar que elas aumentaram, não tem como medir isso, mas ficaram mais explícitas. Isso ajudou muito o Bolsonaro também, ele escancarou algumas coisas, tal, a chegar ao poder. Mas o Jair Bolsonaro, assim como o Rafael Tavares, como foi o Contar, como foi muitos do movimento de direita no Brasil, foram pessoas que se posicionaram claramente, né? E ao se posicionar claramente, foram autênticas. Isso daí foi o que custou muito caro ao centro da política. Porque a esquerda, de certa forma, demorou um pouquinho para se posicionar, depois passou a se posicionar como antagônica ao movimento que se tornou protagonista no Brasil, independente de ter perdido a eleição agora, o Jair Bolsonaro ou não. Esse caminho de se posicionar, continuar se posicionando, para que as coisas comecem a mudar, ou pelo menos o que foi desenhado nos últimos anos para o Jair Bolsonaro tenha uma continuidade. Como que você acha que ele deve ser feito aqui no Mato Grosso do Sul, onde já tem nomes, já tem expoentes, mas também depende muito da união de todo mundo para que a coisa aconteça, né? Você tem o Polon, que foi o mais bem votado, deputado federal, tem você, que teve uma vitória muito importante para estar na Assembleia, e tantos outros que às vezes não venceu, não tem mandato, mas são pessoas importantes de conversar, são cidadãos de bem, né? E que é o lado que dá certo da coisa. Todo movimento, toda ala política tem algo que dá errado, mas a gente tem que concentrar no que dá certo, e assim como foi também o governo de Jair Bolsonaro, que deixa alguns legados importantes, né? Com certeza. Você bem falou aí, o centro, na verdade, no Brasil, ele sempre foi uma situação onde o lado que tiver à frente, ele vai tendenciar, né? É o fiel da balança. Porém, o movimento que surgiu da direita, do conservadorismo, ele é muito autêntico e ele é muito natural. O Brasil é um país de maioria conservadora. As pessoas, o pai de família, ele defende ali a casa dele, ele não quer um bandido sendo tratado como vítima da sociedade, ele não quer a filha dele grávida na adolescência, ele não quer o filho dele usando droga, uma coisa que eu sempre repito. E o Brasil ficou durante anos sendo governado por pautas completamente antagônicas a esses valores que os brasileiros defendem. Quando surge Bolsonaro, ele levanta, ele acende, né? E aí eu me incluo nisso, pessoas que compactuam nas mesmas ideias. E é natural que o surgimento de novas lideranças, de novos grupos, e dessa forma eu acho que está caminhando, né? Eu não acredito que essa polarização vai acabar tão cedo. Eu acho que, independente desse resultado, a direita está viva, a direita está tentando se reorganizar, apesar dos últimos acontecimentos, e eu acredito muito que a gente vai conseguir se levantar justamente com essas sementes plantadas aí pelo presidente Jair Bolsonaro, que agora estão começando, né, a surtir algum efeito, né? Nós tivemos uma renovação interessante no Congresso Nacional, você citou bem o Polon, nós temos o Rodolfo lá de Dourados, temos o Dr. Ovando, que são parlamentares tem a Tereza Cristina no Senado. Eu acredito muito que essas pessoas aí vão dar uma injeção de ânimo na direita a partir do dia 2 de fevereiro, que é quando começa o trabalho, e nós aqui na esfera estadual, né, assim como em vários estados no Brasil, eu conheço vários parlamentares que foram eleitos da base da direita, e eu acredito que isso aí vai dar um resultado bom, vai dar um resultado interessante, e a esquerda vai ter uma oposição que ela nunca teve no Brasil. E essa oposição que a esquerda nunca teve no Brasil, falando de micro, não só de macro,
é de pessoas como Rafael Tavares, que muito antes do mandato, em qualquer churrasco, nunca fugia de um debate de política para conversar, mas sempre foi um cara muito democrático, soube participar de debates do outro lado. Eu mesmo organizei um lá em 2020 e uma coisa que talvez que fez a diferença, que faz a diferença para qualquer movimento, para a esquerda ou para a direita, ainda mais uma polarização, é conquistar quem está no meio, né? É aquele indeciso, aquela pessoa, a gente teve uma massa enorme de gente que não votou, e de pessoas que estão descrentes com a política. Em todo caso, como você falou, essa polarização, essa briga, ela não para por aí. Mal teve a transição de governo, a gente já teve uma sinalização enorme de gastos públicos estourando a boca do balão. Aumento de ministérios, como houve, né, e principalmente é evidente um apoio da grande mídia a qualquer tipo de agenda, qualquer tipo de situação, como do judiciário também, a praticamente vamos botar um carinho com relação ao governo federal, né? O que, de certa forma, se for algo legal, é legítimo. Quando não for algo legal, eu acho que fica péssimo para o Brasil, né? Mato Grosso do Sul tem como ser um universo à parte desse Brasil, que é muito difícil. Se você tiver um pouquinho de noção, não dá para ser muito otimista com o que vai vir do Brasil daqui para frente. As coisas só vêm se você fizer o certo, né? Muito do que, talvez se o Jair Bolsonaro tivesse um segundo mandato, muito do que foi feito ensaiado no primeiro mandato aconteceria no segundo. Sim. Né? E isso vai praticamente ser barrado. Você acha que a gente consegue se isolar, ser uma ilha de desenvolvimento por conta de rota bioceânica, o Riedel, ele ser técnico, ou vai ser bem difícil porque o dinheiro vai para Brasília, ele retorna para cá, porque é coisa assim, nunca vi um janeiro tão difícil, tão complicado. E o PT, ele gosta também desse jogo quente, né? Esse jogo acalorado e tal. Olha, eu acho que assim, eu acredito muito na guerra cultural. Eu quero fazer um trabalho de base na direita, né? Uma vez eu vi, não me recordo quem falou, mas a esquerda ficou, se eu não me engano foi até o professor Olavo de Carvalho, que a esquerda ficou 40, 50 anos fazendo uma base para depois eleger um presidente. A direita foi ao inverso. A direita simplesmente elegeu um presidente para depois fazer uma base. E eu acho que as eleições desse ano ficou evidente que boa parte da população brasileira, apesar de compactuar com os mesmos valores conservadores que nós, ainda sente aquela necessidade do Estado babá, daquele discurso de que o Estado vai cuidar das pessoas, que é o discurso da esquerda, né? Porém, essas pessoas que querem que o Estado cuide delas, muitas vezes não sabem fazer o cálculo exato de qual o custo que vai ter essa situação. Porque nós temos um país hoje que você paga muito imposto, justamente porque as pessoas querem que o Estado entregue tudo. E eu penso exatamente o inverso, né? Da gente conseguir diminuir o poder que o Estado tem na vida do indivíduo, para que o indivíduo tenha a sua independência e a sua liberdade, pois dessa forma ele depende menos dos políticos. É um pensamento que vai tempo, Danilo, para a gente construir. Não vai ser do dia para a noite, não vai ser em 4 anos, não vai ser em 8. Isso aí eu acho que vai tempo. Eu não sei se o Mato Grosso do Sul vai despontar, ou vai ser primeiro, ou vai ser antes. Porém, eu vejo que existe uma semente plantada. E nós aqui do Movimento Conservador em Direita MS, eu como parlamentar da direita aqui na Assembleia, irei lutar ao máximo para construir essa base, entrar nas comunidades, falar com as pessoas de maneira geral, para explicar e para esclarecer essas pessoas. Quanto mais informações elas tiverem, menos elas serão enganadas por políticos de esquerda e por um ex-presidiário, né? Nós temos hoje um ex-presidiário no comando do nosso país, isso é uma vergonha internacional e, infelizmente, as pessoas elas têm que entender a gravidade dessa situação. E muitas vezes a gente percebe, eu rodei o estado todo, fui em vários lugares aqui em Campo Grande, e a gente percebe que a informação ainda não chega da forma correta para essas pessoas. E elas acabam ficando refém. É o que você fala, não é por acaso que a carta tributária é assim, não é por acaso que você tem deserto digital, que a informação não chega. Eu fiz essa pergunta até porque no segundo turno, se a gente tinha 2 candidatos de direita, né, venceu o Riedel, mas o Contar também era um candidato de direita e um cara absolutamente responsável. Se chegasse ao poder, ser um cara pragmático, né? Ele tem toda uma formação militar, mas também na academia militar ele conseguiu aprender sobre administração. Então o Estado ele escolheu bem um caminho
Que ele tinha abrindo mão da velha política, ficou muito claro nisso, e abrindo mão de questões que o Brasil depois acabou escolhendo. Aqui do lado a gente tem São Paulo, onde fica talvez um laboratório importante para a direita, é o principal estado do Brasil, o maior, e do lado esquerdo você tem o Paraguai, né? Que também é um país que está se desenvolvendo muito, está adotando algumas pautas mais liberais. A solução para a gente conseguir talvez abrir a cabeça das pessoas é mais a questão econômica mesmo. Porque a direita não é só isso, ela é costumes, ela é valores, ela é estilo de vida. Mas assim, a questão econômica é a base de tudo, porque ela dá independência para as pessoas, né? Ao contrário de você ficar ganhando auxílio, ficar dependendo de situações e principalmente acreditando em situações já falidas do Estado. O SUS é um exemplo. Sim. Eu acho que a pauta conservadora em si, ela já engloba o liberalismo econômico, né? Um conservador, ele defende a individualidade da pessoa, a liberdade, a defesa das tradições, e o que a gente sabe que deu certo no mundo foi justamente essa liberdade do indivíduo poder empreender, poder ter a família dele, poder ter a casa dele, é isso que dá certo, e é isso que produz riqueza. Eu não vejo como separar a pauta moral e a pauta econômica, porque elas andam juntas na defesa do conservadorismo. Porém, assim, eu vejo que hoje o Brasil ele está destruído completamente, não só na economia, mas também na questão moral. Eu recebo muitas denúncias de pais assustados com seus filhos nas escolas, muitas vezes ouvindo uma música que está influenciando de maneira errada, com problema com droga, com problema de desrespeitar o pai e a mãe. Quer dizer, esse adolescente ele já tá crescendo de uma maneira torta. E esse adolescente vai dar problema no futuro se ele não tiver os valores certos na vida dele, né? Então eu acredito muito, por isso que eu aposto muito nessa questão da base, justamente para a gente conseguir modular de uma forma melhor esses jovens, para que eles se tornem adultos melhores, né? E eu acho que dessa forma é natural que a pauta econômica se desenvolva, porque a partir do momento que o indivíduo, você tira o Estado das costas do indivíduo, você consegue trabalhar uma redução de impostos, sobra mais dinheiro para o pai de família investir na casa dele, investir muitas vezes na família dele. E assim vai se tornando um ciclo positivo, né? Eu acredito muito nisso. Então eu imagino que essas duas pautas andem juntos aí, né? Eu pretendo ter uma boa conversa com o governador Eduardo Leite. É isso que eu ia perguntar, sentido, né? Assim, vocês estiverem em lados diferentes das eleições. Sim. Mas agora os dois têm mandato, os dois estão trabalhando para o Mato Grosso do Sul. É fundamental que você tenha uma interlocução com ele, até como empresário, de empresário para empresário, e para cobrar também, né? Porque é muito mais fácil cobrar quando você está perto, né? Principalmente nessa questão liberal na economia. Eu já havia conversado com o governador Eduardo Riedel antes mesmo dele ser candidato, lá atrás, e a gente tem muitos conhecidos em comum, e eu conversando com ele, ele me disse que seria um governador que defenderia a pauta liberal, a questão de melhorar o ambiente de negócios para quem produz. Recentemente ele fez uma entrevista aí dizendo que vai trabalhar para tirar o Estado das costas do cidadão. Eu achei muito interessante essa fala, ele pode contar comigo nesse sentido dentro da Assembleia, é uma pauta que eu defendo, e eu acho que a gente converge bem nesse assunto. Então, se ele conseguir de fato executar essas ideias liberais na economia no Mato Grosso do Sul, tem tudo para o nosso estado aí se tornar uma grande potência. É a primeira vez que um governador com reeleição consegue fazer um sucessor, né? Em todo caso, é fundamental para Mato Grosso do Sul que haja evoluções. No governo Reinaldo Zambuja, méritos de alguma coisa ou outra que aconteceu muito boa, a gente não viu uma diminuição muito grande na máquina pública e nem revoluções fundamentais. Houve ajustes, como a reforma da Previdência, tiveram coragem para isso, e austeridade, principalmente no primeiro ano do Reinaldo. Mas não foi um governo de mudanças muito extravagantes, foi tudo muito tímido, né? Responsável, correto, austero, então até conseguiu fazer o seu sucessor, né? E até é importante ressaltar, num período onde outros estados quebraram. A gente conseguiu evitar isso aqui. Fica para o Riedel o desafio também, nesse aspecto de ser mais liberal, ajudar o empresariado, ajudar o agronegócio, alavancar melhor
esse aspecto econômico? Porque no interior você tem a situação do cara lá que está no campo, você viajou bastante para o interior, onde ele não tem uma estrada decente para escoar a produção, né? Seja ele até da agricultura familiar ou até de uma propriedade maior. No interior você tem problemas em algumas áreas onde a coisa não desenvolve, cidades antigas daqui e tudo mais. E aí gera falta de emprego, migração de pessoas. E aí tudo isso acaba impactando em outras áreas, como educação, saúde, né? O problema da regionalização da saúde e tal. Então fica para o Riedel, como ficaria para qualquer outro governador, mas eu acho que um governador mais pragmático é melhor, esse desafio de organizar o Estado para o futuro, porque parece que o Mato Grosso do Sul ele está um pouquinho estagnadinho, basta ver o Mato Grosso com obras mais estruturantes, né? São Paulo, o aspecto do Tarcísio é bem ambicioso. Se a gente fizer mais do mesmo, acaba não chegando a ser um governo de direita, né? Fica lá um governo de centro-esquerda, centro alguma coisa, né? Eu acho que é um desafio muito grande industrializar o Mato Grosso do Sul. Esse é o ponto, né? Esse é o ponto. A gente tem uma geolocalização que é mais difícil a questão de logística, né? Nós estamos mais afastados dos grandes centros. Isso tudo é um desafio para o governador Eduardo Riedel. Mas eu acredito que nós temos um potencial muito grande. O agro é muito forte, nós temos pessoas que querem trabalhar. Eu fiz várias visitas no interior e a maior reclamação que tinha pessoas para trabalhar, mas não tinham a capacitação técnica. Então eu acredito que a gente tem que partir para essa capacitação, né? E tentar de alguma forma conseguir fazer com que os indivíduos se tornem mais livres, mais independentes e consigam ali ter a sua empregabilidade, gerar ambiente favorável para as pessoas nas cidades do interior. Tem muita situação, eu ouvi de mães desesperadas, meu filho está com 12, 13 anos e daqui 2 anos ele vai ter que trabalhar e tem que começar a trabalhar, mas aqui na minha cidade não tem emprego, ou o emprego que tem ele não vai conseguir. Então, assim, eu acredito que a gente vai ter que fazer um trabalho focado no interior nesse sentido, até porque se a gente tiver mão de obra qualificada para atender as empresas, isso facilita que o empreendedor venha para o Mato Grosso do Sul, né? Trabalhar alguma isenção fiscal para essas indústrias virem para o nosso estado também. A gente tem uma produção muito boa, mas eu acredito que a gente tem que, de alguma maneira, industrializar esse produto, agregar valor para poder conseguir desenvolver melhor o Mato Grosso do Sul, né? Eu acho que o desafio principal é esse. Aumentar, né? Porque assim, a gente tem a situação do estado de Goiás, que é perto, que é mais antigo, né? Tem outro tipo de localização, o Distrito Federal está dentro do estado de Goiás. Eles têm um PIB maior, como o Mato Grosso também tem, né? E aqui no Mato Grosso do Sul você tem cidades, por exemplo, Corumbá, que é bastante isolada, tem um problema para desenvolvimento, é região de fronteira, quer dizer, ele é do tamanho da Alemanha e com muitas diversidades, né? E uma capital que tem que segurar tudo nas costas, né? Como um cara que mora em Campo Grande, você também observa isso, né? E todos esses problemas aí que passam hoje em dia também pela fragilidade das administrações municipais, né? Sim, as prefeituras, se você não tiver aquele cuidado de municipalismo, que foi uma preocupação grande do Riedel, o cidadão ele vive nas cidades. E os prefeitos estão todos com o pires na mão, né? E Danilo, a gente tem que mudar a mentalidade do brasileiro de forma geral. Aí eu já não falo nem no Mato Grosso do Sul, né? Eu costumo ver jovens estudiosos, né? E o sonho desse jovem é passar no concurso público. Ou muitas vezes entrar ali de alguma maneira no serviço público e estagnar e ficar por ali, para ter segurança. A gente precisa mudar essa mentalidade para que as pessoas sejam mais estimuladas a empreender. Porque, por exemplo, você pega países, os Estados Unidos, países do leste, países nórdicos, onde as pessoas elas querem empreender porque a rentabilidade dela como empresário vai ser muito melhor do que ela entrar no serviço público. No Brasil é o contrário. E aqui no Mato Grosso do Sul é pior ainda. Aqui tem muito funcionário público. Então a gente tem que conseguir enxugar um pouco essa máquina, entendeu? Levar essas pessoas para a iniciativa privada. A gente sabe que o Estado não gera riqueza. Quem gera riqueza é empresário. Quer dizer, esse é um ponto fundamental. É fundamental, só que isso aí já pega uma questão nacional, né? Cultural mais difícil. Também, né? Cultural. E eu acho que, mas existe alguma forma aí da gente começar um trabalho nas escolas, para esses jovens, para estimular de alguma maneira que eles tenham uma coragem, se encorajem de alguma forma para ir para a iniciativa privada. Eu sou da iniciativa privada, eu sempre gostei disso. É um desafio enorme no Brasil você ser empresário, mas é muito gratificante.
porque você está sempre estimulado. E eu vejo mentes brilhantes que muitas vezes entram no serviço público ali e acabam ficando ali estagnadas, né? Quer dizer, poderia ser um grande empresário, poderia ser uma pessoa fantástica na iniciativa privada, que ia gerar tributo, ia gerar riqueza, ia gerar emprego, e acaba ficando ali muitas vezes, né? Eu não tenho nada contra servidor público, é necessário, eu sei disso, mas eu acho que deve haver aí uma mudança. Não dá para ter uma sociedade que hegemonicamente só tem funcionário público ou todos são. Né? Se a maioria é servidor público e a minoria é empresário, quem é que vai pagar essa conta? Vai chegar uma hora que não vai fechar. Porque na Argentina está acontecendo isso. Né? De cada 10 você tem uma parte na linha da miséria, uma pequena parte que produz e o resto é funcionário público. Então eu quero tentar aí ajudar o governador também nesse sentido para a gente preparar algo para esses jovens, para que estimule de alguma forma a questão da capacitação técnica e também do empreendedorismo. Com todo respeito, você foi um acidente de percurso. A Assembleia não é um local muito propício a renovações, principalmente renovação de jovem ou de alguém que não tenha lá aquela linhagem familiar de políticos e tal. Nada contra quem tenha, mas assim, do nada vai estar lá na próxima legislatura, Rafael Tavares, deputado estadual do Mato Grosso do Sul, que é uma baita responsabilidade, um baita cargo, e que não é só você traz toda essa bagagem de movimentos sociais, do que você participou, para esse título, para essa cadeira, para esse espaço na Assembleia. Como tem que ser, né? A Assembleia tem que representar alguma coisa, representar o povo. Além de perguntar para ti se a ficha caiu já, né? Como que de certa forma, ter enfrentado o sistema, ter vencido o sistema e qual a expectativa que você tem após isso? Porque existe um rebote para isso. Não é possível imaginar que não tenha um rebote para um cara que consegue dobrar o sistema e estar lá da forma como você está. Muita gente boa às vezes não consegue, não tenta. E você teve uma vitória heróica, fundamental. Né? Às vezes, talvez daqui a algum tempo as pessoas esqueçam do tamanho que é essa vitória de você chegar na Assembleia Legislativa, né? E o poder que você vai poder ter de fazer diferença na população a partir disso. Danilo, assim, eu não diria nem que foi um acidente, porque a gente vem construindo um trabalho bem embasado, vamos dizer assim. Uma hora ia acontecer, né? 2020 eu fiquei por 90 votos para vereador, tive votos para entrar, mas não faltou muito pouco ali, uma questão de conta. Mas eu falo perante o sistema, né? Se depender do sistema, todo mundo se reelege, tá todo mundo ali. Não à toa que eles estão tentando derrubar antes mesmo de eu conseguir ser empossado, né? Existe aí uma situação, o Partido União Brasil, que é presidido pela senadora Soraya, entrou com uma ação na justiça, e aí agora parece que entrou um outro ex-deputado que não teve votos suficientes para entrar, entrou nessa jogada jurídica, nessa questão jurídica aí, para tentar tomar a nossa vaga e assumir de novo. Então o sistema, ele é complicado. Como no Tropa de Elite. Eu ia falar, mas... pode falar. E a gente sabe que assim, a gente está lidando uma briga muito grande, são muitos interesses que estão ali dentro, e eu lutei muito para entrar de uma forma sem dever favor para ninguém. Eu não, como eu disse anteriormente, eu não tive padrinho político, a minha campanha ela foi feita 100% com vaquinha na internet, eu não usei nenhum centavo de dinheiro público na campanha, e isso é uma coisa que eu me orgulho muito, porque não faltaram portas abertas para a gente conseguir para um partido que tivesse estrutura, enfim. Todo mundo já estava muito consolidado, né? No antigo partido que eu estava, eu já teria essa estrutura, né? E quando o Capitão Contar me ligou e me mostrou o desafio que seria, eu automaticamente eu sigo muito meu coração nesse sentido, porque eu acho que a política, e eu acho que o tanto de problemas que a gente enfrenta, só da forma racional não vai. Tem que ter algo maior, tem que ter um sentido maior nessa luta que a gente enfrenta. E eu acredito muito nessa intuição. Então eu falei, não, vamos por aqui que é o caminho certo. Se não conseguirmos chegar, a gente vai estar com consciência tranquila, que fizemos o certo, né? Fazer o certo sem esperar que dê certo. A gente fez o certo e acabou dando certo, né? Mas a luta não acabou, e agora que na verdade que vai começar, porque o desafio é outro, eu tenho muita responsabilidade, eu sei o que está por trás de todo esse movimento, do sentimento das pessoas que me ajudaram de forma voluntária, e essas pessoas apostam muito num trabalho bem feito que a gente vai realizar, e o trabalho não para. A gente já está pensando no ano que vem, nós teremos eleições municipais, nós já temos alguns possíveis pré-candidatos aí no interior, aqui na capital, onde a gente vai tentar estruturar ao máximo esse grupo da direita, ocupar espaços na máquina pública,
é a nossa missão do Movimento Conservador em Não Direito tem como MS. mudar de fora, né? Você tem que mudar de dentro, e essa é importante você estar lá hoje como deputado, e de tantas outras pessoas se tornarem vereadores, prefeitos, né? Foi o Jair Bolsonaro como presidente da República, não tem como mudar do lado de fora. Agora, essa vitória também ajuda muito o cidadão que deseja alguma mudança no Brasil e acredita nos valores que você acredita, que a coisa ainda está acontecendo, né? Porque também parece que foi decretado aí um fim de tudo quando acabou a eleição, e foi uma eleição decidida no detalhe, né? Com pouca coisa, com uma pandemia no meio. Você disputou até a eleição para vereador, na época com a pandemia, na época foi uma eleição esquisita, né? Tão esquisita quanto essa de 2022. Essa articulação com o interior, essa conversa com o interior, é muito mais o Rafael do Endireita CG, aquele cara militante, Endireita MS agora, Endireita MS, aquele cara militante, aquele cara da rua, aquele cara raiz, do que o deputado, né? E você não pode deixar para trás aquele cara que não precisava de toda aquela cerimônia, aquela oficialidade que os políticos tinham para poder falar de mudança da sociedade. Né? Eu não tenho muito como separar, né, o Rafael do megafone das ruas com o Rafael parlamentar. Mas a Assembleia vai tentar separar, né? É uma Não, forma eu de acho que existe uma também. formalidade lá dentro, né? Mas as ideias continuam as mesmas, a vontade de fazer continuam iguais, e agora a gente vai ter ferramentas, a gente vai ter o meio de ação para realmente colocar em prática essas ideias que nós falamos aí durante algum tempo, né? Então eu acho que o desafio maior é esse mesmo. No interior a gente já tem, por conta do Movimento Conservador em Direito MS, a gente já tem essas pessoas identificadas. É claro que o movimento agora está crescendo muito. Muitas pessoas estão procurando o movimento para fazer parte, para ajudar, de alguma maneira, para ajudar a construir isso no interior. E, então, assim, eu acredito que o caminho seja esse, né? Eu não sei o que vai acontecer nas próximas eleições, mas a gente conseguiu romper aí uma barreira, né? Conseguiu chegar aonde era muito improvável que a gente chegasse tão cedo. E eu confesso para você que eu percebo, quando eu vou lá e eu estou entre os deputados, existe aquela coisa meio assim, pô, quem que é esse cara? Eu não conheço. Como que ele conseguiu? Como né? é que ele conseguiu e como é que ele vai atuar aqui dentro, sabe? Existe um pouco esse receio. Eu fiz questão de conversar com vários deputados ali, principalmente os mais antigos, de forma individual, para me apresentar, para explicar as minhas ideias, as minhas bandeiras. Eu não pretendo chegar lá de uma forma agressiva e desrespeitosa com ninguém. Eu quero realmente entregar um resultado para os meus eleitores e as pessoas que querem embarcar nesse movimento conservador aqui no Mato Grosso do Sul. Eu quero, de fato, representar essa direita, né? E da forma correta e utilizar esse meio de ação aí de uma forma positiva. É inevitável ver você como um expoente desse movimento, né? Como muitos outros são. Dr. Luiz Ovando, Marcos Polon, Contar, que não vai ter cargo, mas continua sendo uma referência. E muitas outras pessoas que não pularam do barco, né? Que não mudaram de opinião. Você se vê na responsabilidade, e até pessoas também que participam do seu staff, estão lá te ajudando, de também ajudar com que as pessoas desse movimento de direita sejam responsáveis para que tudo dê certo, para que uma nova vitória venha daqui a algum tempo, da maneira bonita como foi construída lá em 2018, né? Porque daqui para frente vai ser tiro, porrada e bomba, né? Se não tiver equilíbrio, acaba entrando em situações complicadas, difíceis. E também baixar a cabeça, porque perdeu não é o caminho, né? O Brasil, a gente não tem como mudar dele agora. A gente tem que defender o Brasil, né? E acreditar que, de certa forma, fazendo uma posição, como você falou, responsável, ativa, as coisas evitem de caminhar para desígnios muito piores, né? Que tem gente que tem medo da gente se tornar aí um país que está muito ruim aqui do lado, a Venezuela, a Argentina, e principalmente assim, algum legado do que foi nos últimos anos seja mantido. Você se vê nessa responsabilidade de formador de opinião, de formador político? É claro que é uma coisa que a vida está te dando isso, né? Como pessoa você está fazendo sua parte, correto, todo mundo está na tua volta também está assim. Mas hoje você cuida do Mato Grosso do Sul, na tua função, né? E cuida de um movimento que o Mato Grosso do Sul aprendeu a entender, a acreditar. Deus não escolhe os capacitados, né? Deus capacita os escolhidos. Eu acredito que eu tenha sido, sim, escolhido para uma missão maior.
Eu tenho a humildade de reconhecer que a gente está num processo de amadurecimento, de aprendizado. A direita acabou cometendo alguns erros aí e a gente vai tentar de alguma maneira agrupar novamente, ser uma referência aqui no Mato Grosso do Sul nesse sentido, porque não adianta a gente se desesperar, né? Eu acredito que o momento, apesar de embora haja motivos. Haja motivos, mas... Por exemplo, alguém que entrar em coma agora, acordar daqui a 1 ano e meio, 2 anos, pode ter surpresas. Mas eu acho que assim, a oposição que nós temos em Brasília, apesar que muitos falam para mim, mas você está acreditando nessa oposição, enfim... sim, nós tivemos aí uma atuação do senador Marcos Duval, onde ele mostrou a importância de termos um senador para operar com os meios de ação que um senador tem. Assim é com um deputado estadual, assim é com um deputado federal. É claro que todo o cenário é desfavorável para nós. Nós temos aí uma série de ingerências do judiciário, nós temos vários problemas da mídia no Brasil, mas nós temos um celular. Não podemos esquecer que o Bolsonaro ganhou uma eleição exatamente com a sua estrutura aqui, mais ou menos. Uma câmera, uma iluminação, uma jarra de água e falando a verdade para a população. Isso que eu ia falar. O conteúdo que ele falava era o principal. Isso abriu os olhos de muita gente. E a gente tem que continuar o trabalho, né? O presidente é uma referência? É uma referência. É o nosso maior líder? É o nosso maior líder. Mas nós temos que entender a nossa responsabilidade nesse momento de se levantar enquanto militância da direita, enquanto parlamentares de direita e, de alguma maneira, encontrando mecanismos aí para levantar realmente a tropa, né? Esse é o trabalho que eu pretendo fazer. Eu até fiz uma postagem recentemente, dei uma entrevista para um jornal e falei sobre isso. Algumas pessoas, não é hora de falar de eleição. Mas é claro que é hora de falar de eleição. Daqui a 1 ano e meio nós temos eleições municipais. Se a gente mas não é o parlamentar da direita, não sei o que, eu falei, cara, se a gente não tiver candidatos da direita, a esquerda vai continuar dominando. E não adianta a gente ficar esperando que só o Bolsonaro vai fazer as coisas, que só o senador vai fazer. Não, a gente tem que cuidar do nosso quintal, a gente tem que cuidar do nosso município, do nosso bairro, da nossa rua, da nossa família e da nossa casa. Qualquer ambiente para um conservador é um ambiente para você influenciar alguém que está ali naquele momento, a trazer essa pessoa para o teu pensamento. E de uma forma positiva, né? Como você sempre foi, você se tornou deputado porque tinha valores, é muito firme nos seus valores, eu acho que o teu grande mérito é esse, mas sempre foi um cara que não vou falar vender, mas promover de certa forma bem esses valores, né? E promover até onde precisava ser promovido. Porque promover para quem pensa igual a ti é fácil. Sim. Agora convencer quem pensa o contrário é o mais difícil. Isso que você está falando é fundamental porque não parte do zero essa mudança que pode estar acontecendo daqui a 4 anos da direita, voltar até o poder e tudo mais. O Bolsonaro com muito menos chegou lá, né? E hoje essa base que ela tem, que existe da direita, que existe do pensamento conservador, do liberalismo econômico, talvez, eu queria até saber a sua opinião, talvez uma barreira muito mais forte do que existia antes para o avanço talvez o socialismo e o comunismo, que é o que muita gente tem medo, né? Sim. Antes não tinha barreira nenhuma, né? Por isso foi aquela festa aí de 20 e tantos anos, né? Onde o Brasil acabou pagando muito caro quando acordou disso lá em 2015. Né? O domínio cultural da esquerda no Brasil ele foi hegemônico durante muitos anos. Eu mesmo, quando estava na universidade, meu primeiro voto foi no Lula. Por quê? Porque o ambiente que eu convivia ali, existia uma questão favorável onde eu me tornei progressista sem perceber. Se perguntasse para mim, você é de esquerda? Eu ia falar, não sei. Isso é psicologia social, né? Mas se você falasse para mim assim, mas então por que você acha que talvez o Lula... porque ele gosta de ajudar as pessoas mais carentes. Porque é isso, porque é aquilo. E isso aí é gramscismo puro, né? Isso aí foi falado e foi estudado, foi colocado por Paulo Freire nas escolas, nas universidades. E isso formou professores, e esses professores formaram outros professores, e formaram jornalistas, e formaram uma cadeia de profissionais, aonde você vê no próprio meio jurídico muita gente que defende a esquerda. Hoje a OAB, por exemplo, ela deveria ter nacionalmente uma representatividade muito mais independente, muito mais forte, como já teve. Hoje perdeu isso, principalmente por se posicionar ideologicamente de uma maneira que não poderia. A imprensa é a mesma coisa. A imprensa, subintende-se de imprensa no mundo inteiro, isenção, imparcialidade, ou até se ela assumir
de um lado, que ela seja muito autêntica no que ela está assumindo. Sim. A Fox News nos Estados Unidos, ela assume um lado, mas quem liga a Fox News sabe que aquilo vai estar sendo pensado daquela forma, como a Jovem Pan, a Revista Oeste. Não é um pecado. O problema é você não assumir isso e ficar refém, como a gente tem aqui no Mato Grosso, mais de 1.800 veículos, né, todos vivendo de dinheiro público. Sim. Né? Quer dizer, quando fala vivendo... E você tem dois problemas. Quando você fala vivendo, é rotineiramente recebendo, né? Quer dizer, ele não precisa ir atrás do dinheiro da iniciativa privada, não precisa fazer alavanca. Um link patrocinado, não precisa nada, ele depende do dinheiro público. Só que é o seguinte, isso aqui é um problema, porque o político que paga para o jornalista não vai falar mal daquele político, certo? E aquele político, automaticamente, o que ele comete de erros não vai ser divulgado na imprensa. A população se informa pela imprensa. A população não vai saber que aquele político está fazendo coisa errada e vai continuar votando nele. Isso você cria um sistema que se retroalimenta, vamos dizer assim, e fica aí 20, 30 anos, entendeu? Ou a própria população vê que aquilo tudo é uma utopia, uma mentira e não acompanha mais. Não acompanha mais. mais. É o que também está acontecendo com os veículos, você falou da questão do celular. A rede social, com todos os seus problemas, ela ainda é um grande caminho, né? Para que a gente consiga ver essa realidade, discussão das coisas, né, tal. E aí você acha que uma pergunta até um pouco polêmica, mas aí vale a tua opinião e a opinião também de quem estiver assistindo. Nesse momento falaram durante a campanha, é o bem contra o mal, é os valores contra outros valores, tudo mais, mas também fica um pouquinho uma guerra entre a realidade e uma utopia, porque o que se venceu na eleição, o discurso de um lado, a picanha, churrasco, a vida vai ser como era antes, tal, é impossível a gente editar os começos dos anos 2000 no mundo de hoje, não tem como. O Brasil, de lá para cá, não cumpriu uma série de situações de prosperidade. E do outro lado, fica meio chato também para a direita, para o deputado de direita, para o vereador de direita, ficar falando de coisas práticas e ficar cobrando todo mundo para botar o pé na realidade, né? Sendo que a realidade está aí escancarada, né? Sei lá, em várias situações, no buraco que está na rua, no ponto de ônibus de 300 mil reais que é instalado no meio da rua também, umas coisas estranhas, ou no posto de saúde, quando chega lá e nada está funcionando. E aí, cadê o dinheiro do Estado? Cadê o dinheiro do imposto? Né? Cadê aquela expectativa que é muito diferente da realidade? Campo Grande, às vezes, é uma cidade que foi muito voltada para o marketing eleitoral. Né? Até hoje tem totem de ex-administrador que virou monumento público, né? De obra, número, não sei o que lá. Tal. Basta você ver os principais programas de televisão e de rádio no Mato Grosso do Sul, que você vai ver ali que existe uma parceria, vamos dizer assim, entre alguns políticos e alguns veículos, né? Fica nítido isso para a gente que consegue enxergar essa situação. A mídia é relações públicas do poder, né? Ela se torna, na verdade, um braço do próprio Poder Executivo, até mesmo de alguns parlamentares, para fazer ali o trabalho de divulgação da pessoa, né? do político em si. Então eu acho que tem que haver essa separação realmente, tem que haver... a gente pretende, na verdade, atuar de uma forma bem incisiva nesse sentido, para tentar, de alguma maneira, mais transparência, porque nem isso é possível, Danilo. Eu investiguei muito essa questão da verba de publicidade. O Contar também tentou, né? Tentou também, não conseguiu, porque o que eles fazem? O dinheiro público, ele vai para uma agência e essa agência encaminha para os veículos de mídia. Então, quando você encontra um repasse, muitas vezes, tem lá 500 mil reais para uma determinada agência. Só como é que você vai saber qual é o programa de TV que está recebendo daquela agência? Porque aí você entra na esfera privada, entre a agência, entre dois prestadores de serviços privados. Pela lei federal tem que passar pela agência, né? Existe uma lei que determina isso. Aí a agência vira um tesoureiro da coisa. Mas assim, o problema também é de quem paga, né? Por exemplo, mas a gente pode tentar... O Riedel, a Assembleia, também não pode ficar refém disso tudo. Por exemplo, eu, conversando antes da entrevista contigo, eu cheguei a morar no interior, né? Cheguei a trabalhar numa Câmara Municipal do interior, onde na época, com muito trabalho, monitorando, porque era importante para o meu trabalho, existiam 10 veículos de imprensa. Todos esses veículos ganhavam, hora da prefeitura, hora da Câmara, uma ajudinha lá, um auxílio. Alguns muito mais, às vezes eles brigavam entre si. Hoje, nessa mesma cidade, existe mais de 30. Então é como se todo mundo que fosse suplente, todo mundo que fosse vereador, todo mundo que fosse secretário, todo mundo que fosse prefeito, ex-prefeito, tivesse site. Aí fica difícil a conta pagar, né? Tem que ter muito imposto no empresário para poder juntar o dinheirinho que vai bancar essa festa. Né? Mesmo que exista essa questão da lei federal, eu acho que pode haver mais transparência
por parte da classe política nesse sentido. Para saber o que está pagando, né? Você fala. Mas aí falta vontade política, entendeu? Eu serei ali uma voz, se não for sozinha nesse sentido, talvez eu tenha 2 ou 3 parlamentares ali que vão ser favoráveis a uma ideia de maior transparência nesses gastos. Porque eu acredito ali que exista uma situação onde ninguém quer mais transparência, né? E aí a população fica realmente somente pagando a conta sem saber de fato para onde está indo esse recurso, né? Então é complicado e assim atrapalha muitas vezes, Danilo, até os jornalistas sérios, porque eles querem fazer um trabalho correto, mas eles acabam ficando numa situação que ele vai competir com um grande canal de mídia que tem um poder enorme em cima dele e vai ficar uma disputa completamente desigual, entendeu? E outra, não é questão pessoal, eu falo isso como cidadão, não como alguém que está no meio. O dinheiro público ele é um só, o bolo está lá, todo mundo paga e tem muitas prioridades. Né? Nada contra investir dinheiro em mídia, beleza, é importante, tem lá sua importância. Mas esse dinheiro às vezes acaba faltando em outro lugar quando a demanda exigida para ele passa a ser maior que o normal. O dinheiro público bem aplicado na mídia é quando você tem uma campanha de vacinação, você tem uma campanha de prevenção à dengue, você tem enfim, uma série de situações que ele é positivo sim. O que ele não pode ser feito é usar o dinheiro público para castrar o jornalista, para simplesmente colocar uma coleira nele ali, onde ele vai ficar refém do político e vai ter que ficar elogiando o cara, porque senão o cara corta o dinheiro dele. E aí vira colunista social, né? Exatamente. Uma última pergunta, para a pessoa que votou em você, ou para a pessoa que não votou em você, mas passa a conhecer o Rafael Tavares, gostar dele e acompanhar tudo mais, ou acredita até quem está do outro lado e não votou em você, e de certa forma tem algum temor de como que vai ser esse trabalho, né? Espera-se de você uma independência. E dá para o deputado trabalhar com muita independência. Ele não depende de tudo para a bancada, não depende de tudo da instituição para fazer. Eu acho que esse talvez seja, daqui a alguns anos, fazendo o balanço do trabalho do Rafael Tavares, o grande diferencial na Assembleia, da independência, da autonomia, de falar assim, você não precisa perder muito tempo para poder tentar fazer essa revolução, porque se você ficar dependendo muito de bancada, ou de maioria na Assembleia, ou da instituição, você vai ser mais um, né? E espera-se do deputado independência e coragem, né? Que é o que infelizmente a maioria não tem no Brasil, né? Não vou falar só dos estaduais, dos federais. É muito fácil se esconder atrás do poder, né? É muito cômodo, na verdade, você chegar lá e simplesmente se desligar de tudo que te fez chegar lá, né? Porque realmente, eu até brinco com alguns amigos, eu falo, agora eu estou descobrindo por que a gente paga tanto imposto. São muitos privilégios, é uma estrutura enorme e eu realmente, que eu não estou acostumado com isso, eu fico impressionado com a quantidade de coisas que existem e eu sei de onde está vindo o dinheiro, que é da iniciativa privada, que é de onde eu vim. E eu vou me cobrar bastante para jamais esquecer isso, porque realmente o ambiente, ele pode até contaminar alguns, mas eu tenho certeza que a gente vai se manter firme nas posições, pedir a Deus todos os dias para que mantenha nós norteados por todos os sentidos que levaram a gente a chegar a essa cadeira, né? E sim, o eleitor pode esperar de mim independência, pode esperar de mim liberdade, pode esperar de mim muita coragem para enfrentar as situações que vão ocorrer ali dentro e, principalmente, a defesa das pautas conservadoras, que é o que me levou a entrar na política, é o que me levou a fazer uma campanha da forma como eu fiz, defendendo bandeiras de forma clara, aonde eu ia, eu falava exatamente o que eu penso, o que eu acredito de fato, não é um discurso político, é realmente um discurso que eu acredito e é isso que a gente pretende fazer lá dentro. Eu sei que não vai ser fácil, mas a gente está pronto aí para ir para cima e conseguir entregar um bom resultado para a população e para os nossos eleitores. E também para as pessoas que venham a conhecer agora a partir dessa entrevista. Um outsider, né? Eu até falei vários anos, porque é isso que eu torço, que eu espero que o resultado das urnas seja respeitado, né? Tem muito fake news, vai ficar, mas não vai ficar muito tempo, ou não começa a legislatura e tal. E é importante o cidadão checar, vem materiais como esse ou outro, ou até conversar com você, né? Eu marquei a entrevista falando contigo diretamente, já te conhecia do meio jornalístico, e não é fácil, a gente traz todo mundo de todas as esferas da MSD, e tem político para trazer aqui, eu tenho que falar com 10 assessores. Né? Então, continue assim. A gente está matando um leão por dia, realmente foi uma situação inesperada para muitos grupos políticos que a gente chegasse a essa cadeira de deputado estadual.
Eu tenho muitos adversários e muita torcida contra, muita gente tentando derrubar. Tentaram me derrubar antes da diplomação, estão tentando derrubar agora antes da posse, que acontece no dia 2. Mas eu confio muito em Deus e eu acho que a gente tem um propósito maior nessa batalha e vai dar tudo certo e a população do Mato Grosso do Sul pode contar com um parlamentar de direita, um parlamentar independente e que vai brigar muito para mudar as coisas aqui no nosso estado. Obrigado. Obrigado, Danilo. Valeu. E acompanhe nosso trabalho no www.msdia.com.br. Lá no YouTube tem os cortes, as entrevistas completas, também muita coisa na rede social do jornal, no Instagram, no Facebook. Até a próxima.